Sinto muita falta do Jordan Peterson, especialmente com tudo acontecendo com o pessoal woke e nos Estados Unidos. À medida que as conversas ficam cada vez mais críticas enquanto decidimos nossos próximos passos, a voz dele, a voz da razão, faz muita falta. E vou começar dizendo que desejamos muita saúde para ele. Ele é realmente um tesouro internacional e simplesmente não podemos perdê-lo. Então, por favor, Deus, que ele melhore logo. Estamos esperando por essa notícia. E por causa do fato de que sinto falta dele. E eu sei que ele teria maneiras tão coerentes e inteligentes de abordar tudo o que estamos vendo. Eu acabei entrando um pouco nessa história e encontrei esse trecho maravilhoso, em que ele realmente entrevista Tommy Robinson. Isso me fez sentir um pouco melhor, pois tenho questionado se essa situação com o Tommy é positiva ou negativa, ouvindo opiniões diversas. Dizem que ele é um radical maluco, blá blá blá. Mas eu realmente acho que ele é um cara muito bom de verdade. E foi bom ver isso. Jordan Peterson conversou com ele, fez perguntas e falaram sobre a situação dos muçulmanos e a loucura atual. Você já entende a questão dos muçulmanos a que me refiro. Está um pouco louco. Neste momento, está acontecendo uma tomada de controle e a gente realmente precisa discutir isso. Então, se você quer ver Tommy Robinson e Jordan Peterson debatendo esse assunto, vamos assistir. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Agora estamos bem. Mostramos os números? Até chegarmos a 100 mil seguidores, leremos os números exatos. Estamos com 81.802 seguidores. Crescemos bastante à noite e vamos chegar a 100 mil. Tudo o que você precisa fazer para que isso aconteça é compartilhar com uma pessoa que se inscreva. E basicamente, podemos dobrar nossos seguidores e nosso impacto. Então, por favor, faça isso. Estamos aqui no Pushback. Sou Meira K, sua anfitriã. Espero que estejamos trazendo esperança e sanidade para esse discurso online. Veja as descrições abaixo. Siga a gente no X. As coisas estão ficando bem intensas por lá. Eu postei um vídeo um pouco polêmico e as pessoas não estão muito felizes comigo. Mas fazer o quê, né? Azar o delas. Prontos para se divertir com Jordan Peterson? Como você distingue entre o tipo de imigração que trouxe você, as pessoas com quem você fez amizade em Luton e o que é? São as gangues de aliciamento que fazem essa distinção? O que exatamente você está tentando dizer às pessoas sobre imigração? Considerando que você também tem amigos de todos os tipos de grupos étnicos e raças e também está negando qualquer acusação de racismo ou até mesmo de preconceito étnico, nesse caso. E, em parte, você aponta para o fato de que sua Liga de Defesa Inglesa tinha diferentes grupos de pessoas nela, mas também para suas próprias amizades. Então, o que faz você ter certeza de que não é uma figura de extrema-direita? E o que exatamente sobre a imigração você está tentando contestar? Jordan sempre começa com uma pergunta impactante. Não nego, sou odiado pela extrema-direita e visto como traidor da raça pelos meus comentários. Então, Angela Merkel, David Cameron, todos esses eram os líderes na época da Liga de Defesa Inglesa. Todos vieram a público e disseram que o multiculturalismo falhou. Eu declarei publicamente. Na verdade, vocês todos são covardes. Sim, porque afinal, o que falhou? O sikhismo não deixou de se integrar ou assimilar à sociedade britânica. Os judeus não falharam. Soluções não falharam. Todo o resto, eles não falharam. Você está pegando um problema. O que falhou? E eu só falo sobre a minha experiência crescendo em Luton. E novamente vou deixar claro, não estou falando de todo muçulmano, ok? Não estou dizendo que todo muçulmano. Algumas das melhores pessoas que conheci enquanto crescia são muçulmanas. Algumas das pessoas que amo e com quem ainda tenho relacionamento são muçulmanas. Desafio qualquer jornalista a vir a Luton e mostrar muçulmanos junto de não muçulmanos. Sempre que eu liderava a Liga de Defesa Inglesa e um jornalista vinha me entrevistar, eu dizia, ande pela cidade e tente me encontrar. Muçulmanos com não muçulmanos, você não vai encontrar, você vai ver os muçulmanos e os não muçulmanos separados. Nós não criamos isso, não podemos estar na nossa escola. Eu falo sobre isso. Cresci com o parquinho dos muçulmanos separado dos não muçulmanos, vivenciando essa divisão. Vivi separação e segregação, sem assimilação, e percebi que tudo era muito diferente. Em 2011 passei 22 semanas em confinamento solitário. Desafio qualquer um que esteja ouvindo a fazer isso, pegar o Alcorão. Recebi o Alcorão de uma organização muçulmana que queria me converter. Peguei o livro, pensei em dar uma olhada e o abri. Desafio qualquer um a fazer o mesmo. Sempre que disser para não ser amigo de cristãos ou judeus, anote só o número do versículo. Você terá várias páginas de referências. As crianças estão sendo criadas dessa forma.
Se pessoas brancas criassem seus filhos para não serem amigos de crianças negras, haveria hostilidade e violência. Mas, de repente, quando comecei a dissecar esse livro, tudo o que eu tinha visto durante toda a minha vida fez sentido. Tudo. E eu não. Esses muçulmanos são criados para acreditar que isso é a palavra de Deus e é o que querem. Por isso não há assimilação ou integração. Quando falo dos problemas, só falei. Não me opus à imigração enquanto liderei a Liga de Defesa Inglesa, mas agora acredito que devemos acabar com ela. Por isso, estou sendo atacado por quem é totalmente contra a imigração. Sou contra a imigração islâmica porque misturar óleo e água não funciona. Falo isso pela experiência do que vi, quanto mais islâmico. Então, por que isso é um problema? Vamos supor que, pelo menos em parte, o seu argumento seja válido e que você realmente percebeu a tendência muçulmana em Luton de ser mais segregada em comparação com os outros grupos étnicos que você está descrevendo. Posso dizer que se as pessoas querem se unir por suas crenças, isso faz parte de uma visão multicultural. Por que você se opõe a isso? Por que ousa se opor? As pessoas podem se associar com quem quiserem. Então, não é razoável você criticar uma religião específica independentemente do que ela acredita. E o que você acha de uma objeção como essa? Eu acho que essa é uma pergunta importante. E acho interessante ouvir isso. Tommy passou anos na prisão por defender, honestamente, pessoas brancas na Inglaterra e por se posicionar contra esses radicais que chegaram. E ele lê os livros, o que eu, novamente, acho interessante, porque eu acho que a maioria das pessoas que comentam online e falam sobre esse assunto não passou por isso. Elas falam mais teoricamente, mas ele leu, analisou e cresceu com isso, o que é interessante. Porque naquela comunidade islâmica restrita já houve documentários. Vá lá e fale com muçulmanos em Luton que disseram: nunca conheci um não muçulmano. Sim, eles crescem em Luton e nunca conheceram não muçulmanos, então terão uma visão mais limitada. Isso já é um problema para a integração e assimilação dentro dessa comunidade. No último episódio, mencionei Al-Mujahideen. Al-Mujahideen agora é uma organização terrorista proibida, mas antes não era. E eu tento explicar isso para os membros da comunidade muçulmana assim. Você tem uma comunidade islâmica muito unida, e dentro dessa comunidade islâmica muito unida, há um grupo de ativistas que estão ativos todos os dias, 25 dias, 7 dias por semana. Esse grupo é ativo. E eles estão ensinando a todos os não-muçulmanos que eles estão ensinando supremacia e violência contra não-muçulmanos, porque dentro dessa comunidade é isso que está acontecendo. Al-Mujahideen, 60 terroristas muçulmanos do Reino Unido, acusados ou presos por terrorismo, são ex-integrantes desse grupo. Agora, nessa comunidade, se você mudar para a comunidade branca de Luton, há também a comunidade não muçulmana. E dentro dela, você tem 1000 nazistas que montaram mesas de divulgação e estão continuamente promovendo o nazismo. Mais cedo ou mais tarde, a violência deixará essa comunidade. Foi isso que vivemos, algo que nem entendíamos. Tivemos que aprender sobre jihad antes que alguém soubesse o que era, pois já era ensinada como parte da comunidade islâmica na minha cidade. Esses problemas e muitos outros vêm dessa comunidade. A visão hostil predominante contra as mulheres, mas especialmente contra as mulheres não muçulmanas. Essas mulheres não muçulmanas são minha filha e minha mãe e andam pelas ruas de Luton. Há uma comunidade promovendo uma visão negativa das mulheres, especialmente das nossas, e olhamos para o Alcorão e as Escrituras. Entendemos o motivo, mas ao tentar discutir isso, logo somos rotulados como extrema-direita, racistas ou extremistas. E as pessoas que estão te chamando disso não têm nenhum conhecimento sobre o Islã. Elas não sabem nada sobre o que estão falando, não conhecem os ensinamentos de Maomé e você nem sequer pode falar sobre os ensinamentos de Maomé. Bem, desculpa, Tom. A questão do multiculturalismo deve ser considerada ao refletirmos sobre o tema. Acreditamos que trazer pessoas e perspectivas diferentes é positivo para a sociedade, como nos disseram. Sim, isso pode até ser verdade, mas o que acontece quando você tem um grupo que basicamente rejeita isso completamente e diz não? Nós não vamos nos integrar de jeito nenhum? Não queremos integração, buscamos total separação. Como isso se encaixa em uma visão? Se você discordar, será chamado de racista ou intolerante. Deixe-me trazer Tammy para essa conversa por um momento e então vou apresentá-la com algumas perguntas diferentes. Quero dizer, há muitas forças dentro do mundo muçulmano que estão tentando estabelecer algo que se aproxime de uma distensão e de uma paz com o mundo ocidental.
Isso é exemplificado principalmente pelos acordos de Abraão, e os acordos de Abraão permaneceram intactos apesar do que aconteceu após 7 de outubro e todo o ativismo do lado do Irã, por exemplo, fazendo tudo o que pode para desestabilizar as universidades ocidentais e para provocar a queda do processo de paz que foi estabelecido sob a administração Trump. E assim, existem forças positivas atuando dentro da comunidade muçulmana que estão tentando trazer algo que se aproxime da paz. E por isso é perigoso segregar o Islã dessa forma. Você poderia argumentar isso. É perigoso segregar o Islã dessa forma. Porque se não conseguirmos continuar a nos comunicar com os moderados, então os tipos mais fundamentalistas, que provavelmente estão distorcendo o que pode ser uma doutrina religiosa central para promover seu fundamentalismo, e o ódio racial deles, essencialmente, e o sadismo deles. Então, é muito... Vou parar por aqui, porque esse é um erro que ele está cometendo. Existe um grande equívoco por aí de que o verdadeiro Islã é realmente pacífico, bom e maravilhoso, e que existem os radicais. A verdade é a seguinte: o verdadeiro Islã, na verdade, foi projetado e está alinhado com a perspectiva radical. São os moderados que se afastaram dos verdadeiros ensinamentos do Islã aos quais estamos acostumados. Essa distinção é crucial. Ele está errado nisso, o que me surpreende, já que costumo concordar com quase tudo que Jordan Peterson fala. A realidade é que o livro do Islã, a religião do Islã, promove e acredita em uma perspectiva do mundo muito mais radical do que os moderados querem que acreditemos. Os moderados são aqueles que basicamente disseram que estão escolhendo e selecionando o que querem do Islã. Eles são, na verdade, menos o verdadeiro exemplo do que é o Islã. E isso é realmente importante para as pessoas saberem e entenderem. É difícil passar por isso e separar os fracos do trânsito. Tami, o que eu queria te perguntar é o seguinte: você insistiu, antes de fazermos aquela primeira entrevista, que confiava em Tommy Robinson, e eu te perguntei por quê. E eu quero que você reitere isso. Também quero que me diga se isso ainda é verdade. E quero ver se você tem algumas perguntas que também gostaria de fazer para ele. Você viu o que ocorreu desde nossa entrevista no último mês. Pode reforçar por que achou importante fazermos essa conversa e o que está fazendo? O que te levou a querer conversar com Robinson para começar? E bem, quais foram as suas conclusões, dado o que passamos no último mês? Bem, antes de tudo, eu diria que sou a favor da liberdade de expressão e eu vejo Tommy como alguém que aborda temas que ninguém mais quer discutir, o que é importante. E ele também compartilhou sua experiência pessoalmente. Isso tem sido a luz que o guia. Parece que isso tem sido a luz que o guia em tudo o que ele fez. Acho que minha pergunta seria: por que a cultura muçulmana se tornou tão forte? E eu sei que há muitas pessoas lá, mas o que aconteceu com o cristianismo? O que aconteceu com a palavra cristã e os valores cristãos que sustentam a nossa sociedade? Eu acho que do meu ponto de vista, eu acho que houve uma dissolução dos nossos valores cristãos. E então esse outro uma força mais agressiva entrou e tomou o nosso lugar. Tomou o lugar do que costumava ser um espaço do cristianismo. Acho que essa é uma perspectiva interessante e é uma perspectiva muito mais feminina, por isso eu gosto dela. Em vez de só dizer que isso é ruim e está crescendo, devemos perguntar: onde estamos falhando? O que permitiu esse crescimento? Por que cada vez mais pessoas se sentem atraídas por uma religião que é tão descaradamente apenas o que elas são? Bem, é porque nós nos afastamos disso. E eu não sou cristã, eu sou judia, mas acho que isso também é 100% verdadeiro para os judeus. Quanto mais tentamos explicar a religião sem nos conectar, defender ou questionar seu significado, mais nos tornamos apologéticas. Quanto mais as pessoas sentem falta, mais valorizam e buscam. Erramos ao pensar o contrário. E aí, os muçulmanos decidiram fazer o oposto. Ou melhor, eles nem decidiram, eles simplesmente fazem o oposto. E as pessoas se sentem atraídas por isso. Elas se sentem atraídas pela falta de desculpas.
e se sentem atraídas por algo que é abrangente e que realmente toma conta de tudo. E isso é algo bom para pensarmos. Porque não são apenas os radicais, porque cada vez mais pessoas se sentem atraídas por essa ideologia. O que deixamos de fazer que permitiu isso acontecer? Por isso, para mim, a resposta à radicalização é fortalecermos nossas identidades. É por isso que Charlie Kirk foi tão genial em sua compreensão sobre família e religião. E isso é uma maneira tão importante de responder, porque você pode recorrer ao ódio. É isso que estamos vendo com os Groypers. Você pode recorrer ao ódio ou pode optar pela responsabilidade individual e cultivar conexões próprias de modo que você se torne realmente impenetrável e, quem sabe, ilumine o mundo e as pessoas ao redor. A resposta, na minha opinião, sempre que você tem algo hostil vindo em sua direção, é fortalecer seu núcleo, sua base, sua raiz e sua religião. E eu acho que é isso que ele vai chegar. Ou talvez, pelo menos, é isso que ela está chegando. Então, eu acho que é complicado. Sim, eu acho que a imigração não é tão ordenada quanto era antes. Então, agora, sabe, as pessoas estão entrando não só no Reino Unido, mas também no Canadá, nos Estados Unidos, na Suécia, em vários outros lugares. E as pessoas não estão usando o bom senso para regular isso. E sua fé, bom senso e fé, bom senso e fé andam juntos de certa forma, porque isso mostra que você está usando sua intuição. Algo mais inteligente que você para encontrar o caminho, que você não guia, mas descobre. No fundo, você sabe o que é melhor fazer. E todo mundo aqui agora está tão autoguiado que acho que estamos atrapalhando uns aos outros com mais frequência. E eu não posso falar por... Eu já dei uma olhada no Alcorão e estou avançando na leitura dele. E eu concordo com você, Tommy, que deveríamos estar lendo esse livro, porque todo mundo deveria saber. Se não vamos ler a Bíblia, então vamos ler o Alcorão. Quero dizer, precisamos saber com o que estamos lidando e nós deixamos a Bíblia de lado, deixamos a Bíblia e não seguimos mais esses valores, então vamos ficar perdidos. E nós estamos, e aqueles policiais e aqueles funcionários do governo, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que não estão dispostas a defender os valores britânicos e que não estão dispostas a dizer a verdade? Tipo, o que está acontecendo com elas? Por quê? Porque eles não têm a convicção de ser... Quero dizer, são as famílias e as comunidades deles que vão sofrer se eles não se posicionarem. Então, o que está acontecendo para que Tommy tenha que gritar aos quatro ventos? O que está acontecendo com os muçulmanos? Uau! O ponto que ela levantou, que é, sabe, se você está gritando porque se importa com suas filhas e suas esposas, porque essas pessoas não se importam com as filhas e esposas delas. É absolutamente genial e é algo que precisamos analisar por um momento. É muito simples. Se você não sabe pelo que você luta e não sabe pelo que as pessoas contra quem você está lutando defendem, você está sendo preguiçosa e pode se perder sem saber o que defender. O motivo pelo qual é tão importante ler a Bíblia, um livro que eu já li dezenas, se não centenas de vezes, é porque ela é a minha doutrina e crença central. Minha vida gira em torno disso. Então preciso saber o que ela pensa e em quem acredita, além das pessoas contra quem luto. O motivo pelo qual eu li o Alcorão e passei por ele é porque as pessoas que estou observando, as pessoas contra quem estou enfrentando, eu preciso entender no que elas acreditam. Assim como no debate entre capitalismo e socialismo, é importante saber por que o capitalismo é bom e por que o socialismo apresenta problemas. Você precisa ter essas duas coisas se você não souber ambas. Não é possível debater ou questionar a economia, nem defender ou se opor a algo. O que acontece ao nosso redor é isso. As sociedades esqueceram suas crenças e identidade, sendo facilmente influenciadas pelo que lhes é imposto. Você tem que tomar cuidado. Você não quer se meter em encrenca. Bem, eu quero me meter em encrenca ou eu não quero me meter em encrenca? Depende do motivo pelo qual eu estaria em encrenca. Essa é uma pergunta que pessoas, polícia, governo e grande parte da sociedade perderam. Por isso, é tão importante ir para casa e aprender. O que é que você valoriza, pelo que você luta, o que você defende e contra quem você está?
Se você não conhece o sistema de crenças deles, não pode odiá-los. Não há motivo para odiar um muçulmano sem entender o Islã. Por quê? Porque você é racista? Ok. Porque você simplesmente simplificou e anulou algo a tal ponto que fica fácil sentir algo, mas isso não é uma resposta legítima. Se alguém tivesse convencido você a gostar dessa pessoa, poderia acabar gostando de algo potencialmente perigoso para você. Essa é a essência de onde estamos como sociedade. Esse é o motivo pelo qual todos nós precisamos fortalecer nossas identidades. Quanto mais fortes somos e mais sabemos pelo que lutamos, melhor entendemos a luta dos outros. É importante levar isso a sério e resistir. Obrigada pela atenção ao assunto.